Momento da Palavra e Oração. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos e irmãs e ouvintes da Palavra de Deus. É com muita alegria que nós estaremos trazendo mais uma porção da Palavra de Deus que nos traz paz, que nos traz alegria, que nos orienta. A Palavra de Deus é como uma bússola que nos leva para um caminho de vitória, um caminho de bênção. Eu quero trazer uma palavra em Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3 e o versículo 1 até o versículo de número 12. Sobre o tropeço na palavra. Porque nós vemos, para começar esta mensagem, que a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Então, esta palavra realmente que Deus está trazendo ao nosso coração hoje, nos diz: meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Aqui ele está dizendo: quanto mais é nos entregue, mais é cobrado. Quanto mais a pessoa cresce, mais é exigido. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Mas aí as pessoas vão dizer: então, irmão João, não vale a pena então a gente crescer cada dia mais. Irmão, nós temos que buscar cada dia mais crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria. Nós sermos como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Porque aí nós vamos ter condições de refrear as obras satânicas na nossa vida. Nós vamos ter condições de refrear o controle da nossa língua em todos os dias. E aqui está dizendo: meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Nós estamos sujeitos a tropeçar em muitas coisas nesse trajeto da nossa vida, querido. O único perfeito é este Deus Todo-Poderoso. Mas é por isso que todos os dias nós temos que pedir a misericórdia, a compaixão desse Deus, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Se ele saber dominar a língua, querido, ele domina o corpo. Mas a coisa é tão terrível que este órgão chamado língua, que está realmente aqui na nossa boca, aqui, tá? A Bíblia diz que ele tem poder de colocar fogo até no inferno. Ele tanto abençoa como amaldiçoa. Ele tanto pode trazer bênção, a língua pode trazer bênção, como pode trazer maldição. E olha o que diz: se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ah, louvado seja Deus, assim eu pudesse ser um varão perfeito, poderoso para refrear também o meu corpo. Esse corpo é pecaminoso, querido. Esse corpo realmente quer nos levar para o buraco. Esse corpo quer nos levar para as coisas deste mundo, os deleites deste mundo, meu irmão, minha irmã. Eu fico imaginando quantas vezes eu digo: nós gasta aí 7, 8 horas nas redes sociais e muitas vezes diz que não tem tempo para as coisas de Deus. É mais fácil as pessoas se encher de coisas ruins do que coisas boas. E olha o que diz: ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o corpo. Um cavalo, eles colocam um freio,
para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Eles conseguem dominar um cavalo, querido. Mas eu vejo muitas vezes, eu já vi remédio muitos anos atrás, nasci numa fazenda, que quando aqueles cavalos ficavam loucos, eles pulavam até porteira, não tinha quem segurava. Oh, meu irmão, mas eles colocam freio na boca do cavalo para dominar. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o corpo. A gente muitas vezes precisa de um freio na nossa língua, na nossa boca. Não é um freio como um cavalo, mas algo que nos impede de falar o que não devia, de expressar da maneira que não devia. E olha o que diz também na sequência: vede também as naus, quer dizer, os navios, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Querido, os barcos, os navios, é um exemplo, o leme é pequenininho, mas o timoneiro, ele coloca realmente onde ele quer colocar, meu irmão. Eu vejo realmente ali nas redes sociais, por exemplo, ali nas programações, por exemplo, aqueles navios. Coisa tremenda, aquelas ondas subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Aí ele fala assim: assim também a língua é um pequeno membro e seguraria de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Querido, se nós não dominarmos a nossa língua, se nós não dominarmos aquilo que falamos, nós corremos um risco tremendo. Nós, eu estou falando nós. E olha o que diz na sequência: porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem, presta atenção, mas nenhum homem pode domar a língua. Talvez você vai dizer: mas irmão João, como é que eu faço? O Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós tem condições de nos controlar, querido, nos ensinar, nos orientar, nos levar para um caminho de bênção e de vitória, inclusive dominar realmente aquilo que nós falamos. E olha o que diz: mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal, veneno de serpente, de cascavel, veneno que destrói. Querido, tem muitas pessoas que não matam outra com um revólver, com uma espada, mas as pessoas matam o outro com a língua. Com a língua. E olha o que diz: mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela maldiçamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. É Deus nos orientando, querido. Eu não estou trazendo esta palavra para machucar ninguém, ferir ninguém. É um ensinamento para nossas vidas.
Esse órgão precisa ser controlado, a língua. O nosso falar, e o único que pode nos ajudar a controlar é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E olha o que diz: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Ele faz uma pergunta aqui, ó. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Se maná, querido, vai contaminar. Ou é água doce ou água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Essa língua é terrível, querido. Esse órgão de fala é terrível e precisa ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que pedir a misericórdia de Deus todos os dias. Querido, eu trabalhei há muitos anos atrás numa companhia energética de São Paulo. Tinha um amigo lá que trabalhava junto. Sempre ele tinha, ele chamava pelo sobrenome, meu sobrenome Machado. Ô Machado, você viu a última? Sempre ele tinha a última. Sempre ele tinha algo para trazer. Só fofoca. Só coisas para remeter fofocar. Não convém isso, meus irmãos. Você sabe realmente que tem algo no meu coração? O fofoqueiro tem que pendurar pela língua. Pendurar ele num gancho pela língua. E o que ouve o fofoqueiro pela orelha. Nós temos que tomar muito cuidado, meu irmão. Muito cuidado, meu irmão. Sempre a pessoa fala assim: você viu a maior? Ontem remete uma pessoa evangélica, pessoa até querida, não cito o nome por questão de respeito, me acompanhando e falando de um líder, falando. E eu tentando despistar, falando. Foi me seguindo, falando. Ô irmão, ore por eles. Ore por eles. Tem que orar, irmão. Aí cortei até volta, mas foi seguindo. Parece que é o cão seguindo ali para dizer o que eu vou falar. O que eu vou dar de opinião daquilo que ele estava dizendo. E sempre a pessoa tem uma última. Você viu a última? Você viu a novidade? Você viu realmente o que está acontecendo? Olha, não estou falando, não estou fofocando, não. Mas você viu o fulano? Você viu o cicrano? Você viu o beltrano? Ah, meu irmão. Que Deus tenha compaixão da nossa vida, que Deus tenha compaixão desse órgão chamado língua, que Deus tenha compaixão da nossa fala, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Desperta, meu irmão. Não briga com fofoqueiro, não discuta com fofoqueiro, mas fuja do fofoqueiro. Fuja! Fuja! Que Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.